Reforma Protestante. É muita coisa, né? E eu não vou aqui dar uma aula sobre a Reforma Protestante, porque não vai dar tempo. Mas vocês viram ali que eles falaram no vídeo o seguinte: a Reforma Protestante, ela oficialmente aconteceu no dia 31 de outubro, que dia é hoje? 31 de outubro de 1517. Em 2017 fez 500 anos da Reforma Protestante. Então nós estamos há 504 anos da Reforma Protestante, hoje 31 de outubro. E aí algumas coisas foram levantadas pela Reforma Protestante, pelos reformadores, né? Vocês viram, eles falaram lá: solum Christo, sola gratia, sola Scriptura, sola fide, solo Deo gloria. Então somente Cristo, somente a graça, somente a fé, somente a Escritura, só a Deus a glória. E aí eu quero dizer o seguinte, aproveitar essa oportunidade de dizer o seguinte: se eu perguntasse aqui aos irmãos que são crentes, como é que uma pessoa é salva, será que é possível que alguém diria assim: a pessoa será salva, não irá para o inferno, não sofrerá condenação eterna, se ela merecer? Então, se eu fiz o bem, se eu nunca matei, nunca roubei, nunca fiz isso ou aquilo, é assim que a pessoa será salva. Eu diria aos irmãos, essa é a maneira de pensar do homem natural. Se você for aí fora e perguntar a qualquer ser humano, como é que alguém será salvo? Ela vai dizer exatamente isso: se eu merecer, né? Se eu obedecer a Deus, tem uma série. Então, isso chama-se salvação pelas obras, né? E aí o que acontece? Até o ano 325 a igreja manteve uma certa pureza, mas a partir de 325 aconteceu o concílio de Éfeso, concílio de Niceia, sempre confundo, concílio de Niceia. E aí o imperador romano era Constantino. E aí Constantino, a partir dali, né, ele diz que ele convocou o concílio, e a partir do concílio de Niceia, 325 depois de Cristo, a igreja começou a se misturar com o Estado, né? A igreja, até então a igreja era perseguida, a igreja era ilegal, mas a partir do concílio de Niceia, a igreja se tornou religião lícita. Não foi religião oficial do Estado, mas ela se tornou uma religião lícita, legal, podia ser praticada sem a perseguição do Estado. Só que isso ocasionou de que a igreja foi recebendo favores do Estado, e foi recebendo favores e foi se misturando com o Estado. Diz que o imperador romano deu o Palácio de Latrão para ser a sede do bispo de Roma. Então, os historiadores dizem que a mundanização da igreja começou no concílio de Niceia em 325, né? A igreja se misturou com o Estado, se politizou, porque uma coisa é o mundo, outra coisa é a igreja, são duas coisas diferentes. E a partir de então o processo de mundanização, de secularização, a igreja foi se corrompendo, e foi se corrompendo. E aí o que acontece? A igreja perdeu a visão inicial de que a salvação é pela fé. Eles leram lá, Romanos 1, acho que é 17, sei lá: o justo pela sua fé viverá. Então, e a Idade Média se caracterizou por isso. A Idade Média, dizem que é mais ou menos do ano 500 até o ano 1500, foi 1000 anos, Idade Média, né? Idade medieval. A igreja medieval se corrompeu. E aí eles perderam a visão da salvação, porque a própria igreja ensinava que a salvação era pelas obras. Eles colocavam até assim uma balança, aí no lado da balança colocava as boas obras da pessoa, e do outro lado ele colocava as más obras. O que pesasse mais era o que definia a salvação. Ou seja, ninguém sabia mais como ser salvo, porque também eles abandonaram a Escritura. E o que Martinho Lutero fez quando ele pregou 95 teses na porta da Igreja de Todos os Santos, na cidade de Wittenberg, na Alemanha,
95 teses, são 95 proposições, afirmações que ele estava disposto a debater com os teólogos da época. Martinho Lutero já era um padre, ele já era então debaixo da hierarquia católica, né, subordinado ao Papa. Então foi a partir daí, irmãos, que a reforma protestante aconteceu. E aí, como não dá tempo, eu quero ressaltar aqui, tem duas coisas que eu gostaria de ressaltar, mas só vai dar tempo um, eu acho. Mas eu quero discutir com os irmãos agora o seguinte, a partir da Bíblia. O lema da reforma foi justificação pela fé, ou seja, salvação pela fé. Esse foi o lema que Martinho Lutero levantou, né? Justificação pela fé, ou seja, não é pelas obras, não é por ser bom que o ser humano ele vai ser salvo, mas é pela fé. Foi isso que Martinho Lutero levantou e se espalhou pelo mundo, causou uma revolução no mundo. E o outro tema é sola escritura, que é somente a escritura. Mas eu vou deixar o sola escritura por final. Se der tempo, falo algo sobre isso, mas eu quero debater um pouco aqui sobre justificação pela fé. Será que tem alguém aqui hoje que está me ouvindo que acredita que a justificação ou a salvação é pela fé ou é pelas obras? Alguns afirmam que depois de mais de 500 anos nós estamos precisando de uma nova reforma. O historiador diz que as duas maiores revoluções que houve na história da humanidade foi o advento do cristianismo no primeiro século e a reforma protestante no século XVI. Aí eu fico pensando assim, Satanás ele é um especialista no uso de palavras, manipular palavras. E a nossa geração está muito confusa sobre essa questão de palavras. Então, por exemplo, quando eu falo revolução, eu me lembro da Revolução Acreana. A Revolução Acreana começou no dia 6 de agosto de 1902 e terminou no dia 24 de janeiro de 1903. Começou em Chapuri, terminou em Porto Acre. Só que é um erro, né? Não foi a Revolução Acreana, não houve revolução, aquilo foi uma guerra. Foi a Guerra Acreana contra a Bolívia, era o Acre contra a Bolívia. Então não era revolução, era uma guerra. Revolução é uma mudança de pensamento, de cultura. Ela não acontece num ato, é um processo, né? A revolução é um processo que vai mudar a mentalidade. Se for o caso do mundo, porque o que aconteceu no primeiro século foi uma revolução, ao início da revolução, o cristianismo é uma revolução. Começou uma transformação, uma mudança de mentalidade no mundo, a partir do ministério de Jesus. E a reforma protestante foi a revolução que mudou a configuração do mundo todo. Só porque o Martinho Lutero voltou para a escritura, isso aqui é a escritura, é o escrito. E ele falou, a salvação não é pelas obras, é pela fé em Jesus. Só que hoje a nossa sociedade está confusa. Até nas igrejas mesmo, nós temos que saber o que nós estamos falando, senão nós não iríamos entender. E aí, como alguns têm dito, estaremos precisando de uma nova reforma protestante? Eu acredito que sim. Mas vamos agora para a Bíblia, que eu quero levantar essa questão. A justificação pela fé. A salvação é pela fé. Vamos lá para o texto da Bíblia. Eu não vou usar o texto de Lutero, mas eu vou usar o texto clássico de Efésios 2:8. Olha só, irmãos, aqui é o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, isso aqui é a Escritura. Diz assim, Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Vamos agora interpretar isso aqui, ó. Paulo está dizendo: pela graça sois salvos por meio da fé. Aí nós temos aqui duas palavras, é a graça, aí a palavra cari significa favor imerecido. Então a graça de Deus,
né? É pela graça que nós somos salvos. Só que nós somos salvos pela graça de Deus, mas é por meio da fé. Parece uma coisa tipo assim: Deus, ele dá a graça, né? Mas a fé é nossa. Será que é isso que ele está dizendo? O que é a fé? Pela graça sois salvos por meio da fé. A fé é um meio para chegar na graça de Deus. Mas essa fé que a Bíblia está falando aqui, será que essa fé somos nós que escolhemos, somos nós que decidimos? Por isso que ele diz assim: isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, é Deus que dá. E aí eu não quero entrar na argumentação clássica, é muito difícil não tocar no assunto, né? Um dos 5 pontos do calvinismo diz depravação total da raça humana. E eu concordo. Não sou calvinista, mas naquilo que está certo eu digo: depravação total da raça humana. Às vezes nós não entendemos o estrago que o pecado provocou na raça humana. O pecado corrompeu totalmente a criação de Deus. O pecado estragou a criação de Deus. É depravação total na raça humana. E o apóstolo Paulo diz isso no início desse capítulo de Efésios. Ele diz assim, né? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados. Paulo está dizendo: vocês estavam mortos em delitos e pecados. Ele diz que estavam sob a regência do príncipe da potestade do ar. Ou seja, totalmente dominados por Satanás, só para fazer o mal. Ou seja, nada o ser humano podia fazer para se salvar. Nada. Totalmente morto, totalmente dominado por Satanás, totalmente corrompido, totalmente dominado pelo pecado. Essa é a situação da humanidade. Aí quando Paulo diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé, a pergunta que eu coloco é o seguinte: e essa fé que nós depositamos em Jesus, na graça de Deus, essa fé somos nós mesmos que escolhemos? É uma resposta nossa para a graça de Deus? É assim que nós somos salvos? Porque se for, nós temos de que nos gloriar. Não, tudo bem, Deus deu a graça, mas a fé foi eu que decidi. Eu fui que decidi crer. Será que é isso mesmo? Então, meu entendimento é, quando ele diz aqui: isto não vem de vós, é dom de Deus. Ou seja, eu creio que ele está se referindo à fé. Até a fé que nós usamos para responder à graça de Deus, à oferta de Deus, ela é um dom de Deus, é Deus que dá. E aí eu observo que tudo, irmãos, tudo é feito por Deus. É Deus que toma a iniciativa, é Deus que faz tudo. Só que a pergunta é: e a responsabilidade humana? Onde é que fica a responsabilidade humana aí? Se até a fé que nós depositamos em Jesus, na graça de Deus, é Deus que dá, é um dom de Deus, então onde é que entra a responsabilidade humana? É isso que eu quero responder para vocês aqui hoje, se der tempo. E aí, quando Paulo diz isso assim, olha: não vem das obras para que ninguém se glorie, Efésios 2:9, olha, não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não é o meu merecimento, não é o que eu fiz, que o que eu faço são as minhas obras, que vai me justificar, que vai me salvar, porque senão eu teria de que me gloriar. Então, não vem das obras para que ninguém se glorie, Paulo diz. Aí eu quero ir para o outro texto, que aparece essa expressão também. É 1 Coríntios capítulo 1. Olha só, 1 Coríntios capítulo 1, verso 26, a partir do verso 26, olha só. Observe como Deus é o agente, é Deus que faz tudo, é Deus que toma a iniciativa, porque o ser humano está morto em delitos e pecados, morto não pode fazer nada. Então está aí, 1:26. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que não são muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres que são chamados. Olha aí,
É Deus que chama. Se Deus é quem chama, a iniciativa é dele. Aí diz: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo. Deus escolheu, foi Deus que escolheu. A iniciativa foi dele. Ele que escolhe, para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo, as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são. Agora veja, mesma expressão de Efésios 2, olha, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Porque Deus chamou e Deus escolheu, tudo foi Deus que fez. Nós não tínhamos nem vontade, nós estávamos mortos, né, dominados pelo príncipe das potestades do ar, que é Satanás. Continuando em Efésios, em 1 Coríntios 1,30. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor, para que ninguém se glorie. Então, irmãos, já vemos aqui o seguinte, olha, a justificação é pela fé, não é pelas obras, porque nós estávamos mortos, totalmente mortos, não pode fazer nada. Mas Deus chamou, Deus escolheu, tudo foi Ele que fez. E aí, a gente tem que trocar aqui as palavras em miúdo, né? A justificação é salvação, mas a primeira palavra da salvação chama-se arrependimento, né? Deus salva o homem que se arrepende, a mulher que se arrepende. Agora, o arrependimento que nós somos chamados a exercer, esse arrependimento é a nossa parte? É a responsabilidade humana que, em resposta ao oferecimento de Deus, à chamada de Deus, à escolha de Deus, nós nos arrependemos? Nós podemos nos arrepender? O morto pode se arrepender? Não. Aí eu vou mostrar para você o seguinte: até o arrependimento é Deus que dá. Então, Atos 11, 18. Quando Pedro vai a Jerusalém diante da liderança da igreja em Jerusalém, que eram judeus, depois de ter estado na casa de Cornélio, lê o seguinte, 11, 18 de Atos: e ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até os gentios Deus deu o arrependimento para a vida. Deus deu o arrependimento para a vida. O arrependimento foi Deus que deu. Então nem isso o ser humano pode se gloriar. Nem o arrependimento é uma obra da parte humana, mas foi Deus que deu o arrependimento para Cornélio e para os seus parentes e vizinhos. O outro texto sobre Deus a quem dá o arrependimento, isso significa pela graça estáis salvos, justificação pela fé. 2 Timóteo capítulo 2 fala também que Deus é que dá o arrependimento. Veja só, segunda carta de Paulo a Timóteo, carta pastoral 2:24. E ao servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, apto para ensinar, paciente, instruindo com mansidão os que resistem, a ver se porventura Deus lhe dará arrependimento. Deus lhe dará o arrependimento, para ver se Deus lhe dará o arrependimento, para conhecer a verdade. Se Deus não dá o arrependimento, ninguém se salva. E tornarem a despertar, desprendendo-se dos laços do diabo, em que a vontade deles estão presos. As pessoas estão presas no laço do diabo, irremediavelmente presas, não conseguem sair. Mas Deus, só se Deus der o arrependimento. E Paulo está dizendo aqui que enquanto o servo do Senhor ensina a palavra, é na esperança que Deus dê o arrependimento para os ouvintes, porque se Deus não der o arrependimento, eles não se arrependerão, não tem condição de se arrepender. Então é Deus que dá o arrependimento. Atos 5:31.
Diz assim: Deus com a sua mão direita ou a sua destra o elevou a príncipe e salvador, Jesus, né? Para dar a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Dar a Israel, foi Deus que deu a Israel o arrependimento e a remissão dos pecados. Então, não tem nem virtude nisso. O dom de Deus, isso é dom de Deus, é Deus que dá o arrependimento. A gente fica perguntando o seguinte: então, diante disso, o ser humano não pode fazer nada. Se Deus não der o arrependimento, se Deus não der a fé, se Deus não fizer tudo, se Deus não chamar, se Deus não escolher, o ser humano está perdido. É verdade, está mesmo. Só que tem alguma coisa que a responsabilidade humana pode fazer e que é possível fazer, que é isso que eu quero mostrar agora. Eu citei os 5 pontos do calvinismo. Eu vou citar mais um ponto do calvinismo. Eu não sou calvinista, mas também não sou arminiano. Mas procuro ver aquilo que eu entendo e respeito quem pensa diferente. Está de acordo com a palavra. Que eu sei que é difícil, porque tem coisa difícil de entender. Senão a igreja não estaria dividida entre esses dois pensamentos. Mas tem um dos pontos do calvinismo que diz assim: graça irresistível. Aí é que eu quero perguntar: a graça é irresistível? É irresistível? Se for, na Bíblia tiver assim, né? Eu sei que é difícil, porque os irmãos que estão envolvidos nesse debate são homens de Deus, tem o Espírito Santo, porém tem coisa na Bíblia que é difícil de entender mesmo, só o Espírito Santo revelando, mas na luz que nós temos podemos caminhar. Então, aí eu quero mostrar aqui o seguinte, Ana. Eu questiono se a graça é mesmo irresistível, porque resistir à graça de Deus, à chamada de Deus, à escolha de Deus, o arrependimento que Deus dá, o ser humano pode resistir? Olha, eu acredito que sim. Aí é que vai entrar a responsabilidade humana aí na salvação. É essa: a justificação é pela fé, porque Deus escolhe a quem salvar, né? Palavras que Lutero usava era a eleição, a predestinação, que estão aqui na Bíblia. Não podemos fugir dessas palavras, embora não entendamos tudo que elas signifiquem, mas eu acredito que a chamada de Deus, a eleição de Deus, podem ser resistidos. Eu lembro que meu professor, reitor do seminário, dizia assim: Jesus disse assim: da mão de meu pai ninguém pode arrancar minhas ovelhas. Aí eu lembro que o reitor, o missionário americano, disse assim: ninguém pode arrancar, mas se a pessoa quiser pular. Ele só disse isso. Então vamos lá. Atos capítulo 8, capítulo 7. Atos capítulo 7, irmãos, verso 51. Homens de dura cerviz aqui é o pescoço, e ele está se referindo assim como cavalo, né? Salmo diz assim: não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não querem dobrar o pescoço, né? Já pensou um cavalo ou uma mula com os arreios? Mas a pessoa que vai montada nele puxa o arreio para onde quer, mas se ele tiver o pescoço duro, ele vai manter o pescoço duro e não vai obedecer aos comandos que são dados aqui. Ele está dizendo isso aqui: homens de dura cerviz ou de pescoço duro, você é desobediente, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, assim também vós. E aí nós sabemos do desfecho dessa história aí que Estevão falou para o Sinédrio, né? Então, irmãos, eu quero que aí entre a questão. Embora o ser humano esteja morto em seus delitos e pecados, e não possa fazer nada para ser salvo, a não ser que Deus tome iniciativa. E a iniciativa de Deus é o Espírito Santo. Na hora que o Espírito Santo foca nesse ser humano morto, na hora que o Espírito Santo ilumina a mente, ilumina o entendimento, o coração, é nessa hora que esse ser humano, momentaneamente, ele tem condição agora de dar uma resposta para Deus, só porque o Espírito Santo está tocando nele. Mas mesmo assim, ele ainda pode dizer não. Esse é o meu entendimento.
Aí eu digo para você aqui, eu lembro que uma certa vez eu estava no pastorado da igreja, 2 amigos de infância meus foram para o culto. Aí quando terminou o culto, eu fui lá nos dois amigos meus de infância, agora já eram adultos. Eu disse: rapaz, vocês não querem aceitar Jesus? Não, quero não, Valdir, não quero não. Aí eu insisti, insisti, até que finalmente eles aceitaram. Mas eles aceitaram, acho que só por educação, porque eu insisti muito. Mas depois não prosseguiram na fé. Eu não faço mais isso. Porque você pode vir aqui todo culto, você pode não estar salvo. Agora, e você nem tem a obrigação de se salvar. Agora, se o Espírito Santo tocar em você, se o Espírito Santo, ele convencerá o homem do pecado, da justiça e do juízo. Se o Espírito Santo iluminar sua mente, o Espírito Santo falar com você, o Espírito Santo lhe convencer de pecado, essa é a hora que você pode dar a Deus uma resposta. Porque fora dessa hora, se o Espírito Santo se retirar, você volta a ficar morto de novo, e você não pode responder a chamada de Deus para a salvação. Então, é por isso que Martinho Lutero e os demais reformadores, como Calvino depois, eles bateram nessa tecla. A igreja medieval se corrompeu, a igreja medieval se desviou, apostatou, passou a ter uma mentalidade do homem natural. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura, nem pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. E o entendimento da igreja não pode ser do homem natural, tem que ser o entendimento da Escritura. Os reformadores disseram: só a Escritura. E aí, o apóstolo Paulo está dizendo aí, a justificação é pela fé, e a fé é na hora que o Espírito Santo fala, é na hora que o Espírito Santo ilumina. Lembra daquelas parábolas que Jesus contou? A parábola dos convidados, que ele colocou na lista de convidados. Tinha uma lista de convidados. Os servos saíram para convidar as pessoas, só que eles não quiseram vir. Bom, os convidados ali foram predestinados para participar da festa, mas eles tinham liberdade para dizer não, e eles disseram não. E aí o Senhor disse para os servos: saiam pelos caminhos e valados, convidem todos que vocês encontrarem, porque aqueles convidados que estavam na lista de chamado, eu diria até assim, que foram predestinados, não eram dignos. Eu sempre digo que não existe na Bíblia nenhum lugar que Deus vai acrescentar nomes ao livro da vida, mas tem que ele vai tirar nome, vai riscar nome do livro da vida. Agora, à luz dessa parábola que Jesus contou, eu fico pensando, pode ser que pessoas que não foram predestinadas, pelo menos, será que Deus vai acrescentar no livro da vida o nome dela? Não sei, essa parábola dá a entender. Eu sei que o sentido mais amplo é assim: os judeus foram predestinados, como eles não quiseram, os gentios foram chamados. Embora a gente saiba que Deus, ele sempre quis salvar os gentios, Israel era só o meio para chegar lá. Então, irmãos, aí eu quero dizer para você, você não tem nenhuma obrigação de crer, nem de se arrepender, se o Espírito Santo não falar com você, porque Deus sabe que você não pode. O ponto calvinista da depravação total é verdadeiro. Aliás, a disputa que começou desde Agostinho disputou sobre o livre-arbítrio humano. Alguém lá disse assim: o ser humano tem livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. Santo Agostinho disse não, pela Escritura. Lutero disputou com Erasmo. Erasmo dizia: o ser humano tem livre-arbítrio. Lutero disse não, tem não. Não existe livre-arbítrio, existe arbítrio. Mas a vontade do ser humano está cativa, não é livre desde o pecado. Satanás comanda, manda, controla. Ele não é livre, a vontade humana. Mas o Espírito Santo, que é maior do que Satanás, na hora que ele chega, ele ilumina, ele liberta a vontade para a pessoa fazer a decisão. E essa é a hora que a pessoa deve responder, porque se o Espírito Santo se retirar, ela não consegue mais. Então,
É isso que Lutero viu, né? E os reformadores. Justificação pela fé, não é pelas obras, porque o ser humano pecador que está corrompido, morto em delitos e pecados, sob o governo de Satanás, tudo que ele fizer de bom está corrompido, Deus não aceita. O morto não pode ter boas obras. As boas obras só podem ser praticadas com alguma aceitação diante de Deus, depois que a pessoa for transformada numa nova criatura. E Paulo diz lá, né? Se alguém está em Cristo, é uma nova criação. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Então, a partir do momento que a pessoa é transformada numa nova criação, as traduções às vezes dizem assim, uma criatura, né? Mas o original é uma criação. O ser humano renascido, que o Espírito Santo volta a habitar, agora ele foi ressuscitado espiritualmente. Agora ele pode praticar boas obras, aceitável diante de Deus. Que é exatamente o que Paulo vai dizer aqui em Efésios 2:10. Depois de dizer que a justificação é pela graça por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí ele vai falar das obras agora, olha só, verso 10. Porque somos feitura sua, ou seja, criados por ele, né? Criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. As boas obras só entram na história depois que a pessoa é salva. Aí você pratica boas obras porque você foi salvo. Agora, as boas obras que você vai praticar não estão contaminadas pelo egoísmo, pela vaidade, que não são aceitáveis, não glorifica a Deus. Tudo que nós fizermos tem que ser para a glória de Deus e não nossa. Será que tem alguém aqui hoje que faz alguma coisa para a sua glória pessoal e não para a glória de Deus? Deus sabe e não aceita. Aí eu digo para vocês aqui, as boas obras, é só você ir lá no Mateus 25. Aquelas são as boas obras que ele falou. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estava enfermo e na prisão foste visitar-me, era estrangeiro e me hospedaste. Essas são as boas obras que o crente, depois que foi ressuscitado, salvo pela fé, uma nova criação, agora ele vai praticar. E quando Jesus diz assim, sempre que vocês fizeram a estes meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Os pequeninos irmãos é o outro crente. Então, as boas obras, aí nós não podemos confundir. Eu sempre digo que, irmãos, as boas obras que o crente tem que praticar são prioritariamente aos domésticos da fé, à família de Deus, ao outro crente renascido, e só em terceiro plano para o de fora. Isso não é discriminação não, isso é lógica, é natural. Se tiver um irmão meu precisando de ajuda e um estranho, primeiro eu vou ajudar o meu irmão e depois ajuda o estranho também. Paulo diz assim, portanto, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé, o outro crente. O judeu também era assim. O judeu ajudava primeiro o outro judeu, antes de ajudar o gentio. Agora a igreja é do mesmo jeito. Primeiro, as boas obras nossas têm que ser voltadas para ajudar os outros cristãos. E em segundo lugar, as demais pessoas. As boas obras da igreja não podem ser praticadas indiscriminadamente, mas tem que ser seletivamente mesmo. Isso não é discriminação, é lógica, é coerência, é família de Deus, é irmão. Isso é o amor, né? O amor você diga eu te amo em nome de Jesus, né? Então abrace. Não, isso não é amor não. O amor ágape você ajuda o irmão que está precisando de ajuda financeira, material, física. Pode até incluir isso aí, mas isso aí não vai salvar ele da morte de fome, de sede e de frio, né? Então, meus irmãos, hoje, quando nós estamos aqui, dia 31 de outubro, aquela obra da Reforma Protestante, foi Deus que interveio na história para redirecionar o curso da igreja para a salvação de todos nós. Se não tivesse havido a Reforma Protestante, nós estaríamos no paganismo batizado com cristianismo, com uma caiadura cristã, uma nomenclatura cristã, mas paganismo na essência.
graça. A reforma protestante é porque o mundo jamais honrará a igreja, jamais honrará as coisas de Deus. Mas a reforma protestante foi, depois do estabelecimento do cristianismo, através de Jesus mesmo, a mais importante revolução na história da humanidade. Mas só quem deve reconhecer isso é a igreja, porque o mundo não vai reconhecer, vai esconder, porque o diabo vai esconder, para ninguém saber. Então, meu irmão, hoje, quando nós estamos comemorando aí, tem os heróis da reforma protestante, é muita gente, Deus usou, né? Mas foi Deus que fez isso. Tanto tempo depois nós estamos contando esse problema. Nós somos justificados pela fé. Só que nós somos justificados para praticar boas obras. Primeira coisa que você deve perguntar é: você foi justificado mesmo? O Espírito Santo falou com você mesmo? Você respondeu sim ao Espírito Santo mesmo? E a segunda coisa é: se você foi realmente transformado numa nova criatura, uma nova criação, quais são as boas obras que você tem praticado? Depois Tiago vai dizer: a fé sem as obras é morta. Que o nosso coração fique cheio de gratidão por Deus, Ele não deixar que a sua palavra desaparecesse da terra e se corrompesse. Não é a igreja, hoje eu digo, meu irmão, não é a igreja, é esse livro. O diabo não luta contra a igreja, porque a igreja pode se corromper.